Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos ver agora as consequências do sétimo postulado da mecânica quântica nos 6 primeiros. É importante a gente ver essa consequência porque quando a gente vê os 6 postulados, os 6 primeiros postulados da mecânica quântica, eles não colocam nenhum tipo de restrição quanto aos estados físicos que descrevem o nosso sistema. O único postulado que, no caso dos 6 primeiros, que cita alguma coisa direta dos estados que representam o nosso sistema físico, é o postulado que diz que os nossos estados físicos são representados por elementos, por vetores no espaço de Hilbert, mas não coloca nenhum tipo de restrição quanto à cara, à forma desses estados. A única restrição física de fato imposta pelos 6 primeiros postulados é de que os observáveis, que são as grandezas relacionadas às grandezas físicas, elas têm que ser representadas por operadores autoadjuntos. Essa é a única restrição, mas é uma restrição quanto à cara dos observáveis, mas até então a gente não tinha nenhuma restrição quanto aos estados de fato. Levando em conta que o sétimo postulado, que é o postulado das partículas idênticas, de que os estados têm que ser totalmente simétricos ou antissimétricos, coloca de forma óbvia uma restrição quanto aos possíveis estados do sistema físico, nos dizem que nem todos os estados do espaço de Hilbert são físicos, e sim somente uma classe desses estados. Uma pergunta natural que a gente pode fazer é: essa restrição acaba levando a alguma consequência quando a gente compara com os primeiros postulados? Ou seja, será que o fato dos estados não poderem ser quaisquer estados, e sim somente os simétricos e antissimétricos, será que isso vai gerar alguma restrição adicional, por exemplo, aos observáveis? Será que isso muda alguma questão da evolução do nosso sistema físico, da adequação tirôdica e por aí vai? O meu objetivo com essa aula, a aplicação dos postulados, é isso. É ver que tipo de consequência o sétimo postulado impõe nos primeiros, de forma a nos passar alguns resultados físicos a respeito de um sistema de partículas idênticas. Na prática, a gente não vai precisar passar por todos os postulados. Eu só vou fazer aqui uma discussão, na verdade, com 2 postulados especificamente, que são os postulados que a gente tem alguma discussão, que sentem algum tipo de influência, no caso, do sétimo postulado diretamente, que é o postulado da medição e o postulado da evolução temporal. Ok? Então, vamos começar as nossas discussões aqui falando um pouquinho sobre o postulado das medições. Que tipo de mudança, que tipo de consequência o sétimo postulado impõe no postulado das medições. Ou seja, existe alguma restrição adicional aos nossos sistemas físicos, seja aos observáveis ou a forma como a gente faz as medições de fato? Bom, quando a gente fala do postulado das medições, existem 2 questões envolvidas ali. Okay? A primeira questão é de como é que a gente faz para poder medir as probabilidades, e a segunda questão é de como os observáveis, como é que a gente pega os observáveis e extrai as informações pertinentes às medições dos nossos sistemas físicos. Quando a gente fala das medições das probabilidades, aqui não vai ter nenhum tipo de alteração. Vamos lá, os postulados nos dizem que a probabilidade de alguma medição é você fazer o produto interno do autoestado correspondente àquela medição com o seu estado físico e fazer o módulo ao quadrado. Ok? Então, vamos lá, vamos supor que o nosso sistema ele é descrito por um estado psi, ok? E você quer saber qual que é a probabilidade do seu sistema ser medido com alguma certa configuração, que eu vou representar essa configuração como sendo o estado φ, ou seja, ser encontrado na configuração correspondente ao estado φ. O que o postulado das medições fala pra gente é que essa probabilidade vai ser o quê? Vai ser o braquete de φ com π módulo ao quadrado. Quando a gente leva em conta o sétimo postulado e, por consequência, que as partículas são idênticas, a gente tem que, de uma forma ou de outra, adaptar essa nossa noção de medida de probabilidade. Quando eu falo adaptar, eu não estou querendo dizer aqui que a gente não vai mais determinar as probabilidades dessa forma, ou seja, eu não estou falando que a gente tem que modificar o postulado das medições, não é isso. Mas a gente tem que entender como é que essa conta tem que ser feita levando em conta um sistema de partículas idênticas. Como é que essa conta faz sentido se a gente levar em conta que o nosso sistema de partículas é idêntico. Para poder deixar mais ou menos clara essa situação, vamos supor que a gente tem um sisteminha de férmions, por exemplo, okay, com as propriedades A, B e C. 3 partículas idênticas, férmions com as propriedades A, B e C, que foi inclusive o exemplo que eu resolvi com vocês em aulas anteriores. Bom, levando em conta que o nosso sistema é um sistema de férmions, então o nosso estado físico, se só existem essas 3 propriedades para cada uma das partículas, então o nosso estado físico necessariamente vai ser qual? Vai ser aquele de número de ocupação A
B, C. Necessariamente é o único possível, levando em conta o estado totalmente antissimétrico. Vamos supor agora que eu faço a seguinte pergunta. Qual que é a probabilidade de eu medir as propriedades dessas partículas e as propriedades obtidas serem A, B e C? Se a gente for levar em conta a forma como a gente estava resolvendo as questões até então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar um estado, a gente tem que pegar qual que é o estado, o ket, do nosso espaço de Hilbert, que possuam essas três propriedades e fazer, enfim, o braquete com o psi módulo ao quadrado. Agora, existem vários estados, A, B, C, B, A, C, C, A, B, enfim, todas as permutações, que é basicamente a origem daquela degenerescência de troca. Existem vários estados que estão correspondendo a estados em que cada uma das partículas vão ter essas propriedades, A, B e C. Consequentemente, se eu quero determinar quanto é essa probabilidade, de forma que ela seja simétrica por permutações das partículas, existem dois candidatos naturais num primeiro momento. O primeiro deles é, a gente vai calcular essa probabilidade com o nosso estado de número de ocupação, ou seja, a probabilidade vai ser módulo ao quadrado do estado com o número de ocupação, com psi, e é isso. Por quê? Porque esse daqui é um estado, enfim, que leva em conta o caráter indistinguível de férmions, ok? De forma que, evidentemente, se eu troco aqui, qual que é a ordem dessas propriedades, a minha probabilidade não vai mudar. Então essa é uma forma de calcular a probabilidade do meu sistema ser encontrado com essa configuração de forma independente de qual partícula é qual. Tranquilo? Ou seja, levando em conta o caráter idêntico das partículas. Agora, existe uma outra possibilidade que é diferente, então vou até colocar aqui, um igual com interrogação. Existe uma outra forma que também é simétrica aqui por essas permutações, que é o seguinte. Beleza, as partículas são indistinguíveis. Então, não faria sentido, por exemplo, eu calcular esse módulo ao quadrado para poder responder essa pergunta. Porque esse módulo quadrado leva em conta a probabilidade da partícula 1 ser medido com A 2 com B e a 3 com C. Agora, se eu somo todas essas probabilidades com todas essas permutações daqui, eu vou estar meio que levando em conta um caráter idêntico das partículas. Por quê? Porque eu vou estar levando em conta todas as possibilidades da primeira partícula ser a que está com A, com B ou com C, a segunda a mesma coisa e a terceira a mesma coisa. Ou seja, eu coloco as partículas, de uma certa forma, com um caráter indistinguível. Ou seja, faz aqui a soma em relação a todas as possibilidades aqui, de permutação. Na prática, a forma correta de se calcular essa probabilidade é dessa primeira forma, com os estados de número de ocupação, e não em termos dessa segunda. E uma forma fácil, pelo menos física, da gente entender isso, é por conta da continuação do postulado da medição. O que o postulado fala para a gente? O postulado fala para a gente que a probabilidade de medir algum observável é dada por esse cara daqui, ok? Enfim, sendo que você vai fazer o produto interno aqui com o autoestado, ok? E depois da medição, o seu sistema ele vai para onde? Ele vai para o subespaço expandido pelos autoestados com o alto valor que você mediu. Consequentemente, quando a gente pergunta qual que é a probabilidade do nosso sistema ser encontrado com essas características, A, B e C, de uma certa forma, o que a gente está perguntando é qual que é a probabilidade do nosso sistema sendo encontrado com uma determinada configuração que é representada por um ket. No caso, qual que é o ket que tem que representar essa configuração? É o de número de ocupação, A, B, C. Por quê? Porque os kets físicos, os estados físicos de um sistema de partículas idênticos são os de número de ocupação. Ou seja, o sétimo postulado, o que ele fala quanto ao sistema de partículas idênticas é que a probabilidade ela deve ser calculada em termos, fazendo o produto interno com os do número de ocupação. Sempre em termos dos elementos do espaço de Hilbert que a gente está trabalhando. Ou seja, se a gente está aqui num contexto de férmions, os nossos estados físicos moram aonde? Moram em HA, no espaço de Hilbert, antissimétrica, a parcela antissimétrica do espaço de Hilbert. Logo, as medições que você vai fazer, elas são medições de estados que moram aonde? Aqui. Então, os produtos internos sempre têm que ser feitos com estados que moram no nosso espaço de Hilbert. Ok? Então, a gente não sai dele até o momento aqui para fazer as nossas, para calcular as nossas probabilidades. E no caso, o estado após a medição, a gente segue a mesma lógica, certo? Então, após a medição, o seu sistema vai para o subespaço. O novo estado do sistema vai ser a projeção do estado inicial no subespaço expandido pelos autoestados, enfim, relacionados ao que você mediu. E aí, no caso, vão ser o espaço expandido por esses kets daqui que você vai colocar na probabilidade.
ok? Para calcular as probabilidades que você está interessado. Então, né, essa é a forma que a gente tem, né, pelo menos de aplicar então o sétimo postulado na primeira parte aqui envolvendo as probabilidades no postulado das medições. E quanto aos observáveis? Né, existe algum tipo de imposição aos observáveis aqui? E a resposta é sim. E uma forma fácil da gente ver isso é o seguinte: o sétimo postulado não fala pra gente que os estados físicos do nosso sistema têm que ser totalmente simétricos ou antissimétricos. Independentemente de qual que é o caso, né, de bósons ou de férmions, para qualquer estado totalmente simétrico ou totalmente antissimétrico, se você faz uma permutação, ele vai continuar sendo o mesmo estado físico. Ok? Beleza, né? Pode alterar o sinal se for antissimétrico e não altera se for simétrico, mas o que importa é alterar o sinal ou não, no caso, é uma fase global. Consequentemente, os nossos estados, ou seja, os nossos sistemas físicos, têm que ser invariantes por qualquer tipo de permutação das partículas, porque elas são idênticas. Ok? Agora, os observáveis, eles não são relacionados às grandezas físicas. Se o nosso sistema físico tem que ser simétrico por permutações, significa que se a gente troca a ordem das partículas, todas as grandezas relacionadas ao nosso sistema não podem modificar. Ou seja, isso significa que os nossos observáveis têm que ser simétricos também por permutações. Ou seja, o que o sétimo postulado fala para a gente é que os observáveis para um sistema físico, né, de partículas idênticas são os observáveis simétricos. Por isso que eu introduzi os observáveis simétricos vídeos atrás, certo? Então, todo observável físico tem que ser simétrico, certo? Por quê? Porque se o observável não for simétrico, quando você permutar as partículas, o observável vai mudar. Ou seja, você está mudando a ordem das partículas e a sua medição pode dar diferente por conta disso. O que não faz sentido, porque o seu sistema de partículas é idêntico. Então, essa é uma imposição imediata. E aí, no caso, a construção dos observáveis simétricos segue a mesma lógica da construção dos estados simétricos, né, os totalmente simétricos. Que é o quê? Pega um estado inicial, aplica todas as permutações desse estado, soma todos os resultados dessas permutações e depois divide pelo número de permutações. Aqui segue a mesma coisa. Pega um observável, né, do nosso espaço de Hilbert geral, mas que não é um observável simétrico. Se você aplica o operador de permutação nesse cara, que é sanduichar com P e PA-1, que é a mesma coisa que P-Dagger, porque, né, permutações são unitárias, divide pelo número aqui de permutações e você soma, você vai estar construindo o quê? Você vai estar construindo, por definição, né, por construção, um observável que é simétrico no caso. Ok? Então, enfim, né, aqui segue a mesma lógica, né, a partir dos operadores de permutação que a gente fazia para os estados de número de ocupação de fato. Ok? Mas, enfim, né, o importante aqui é que o sétimo postulado ele impõe não só uma restrição quanto aos estados, mas também uma restrição quanto aos observáveis. Outra consequência bem importante do fato dos observáveis terem de ser observáveis simétricos, no contexto de partículas idênticas, é que, vão lá, se vocês se lembrarem, observáveis simétricos são observáveis que comutam com todos os operadores de permutação. Consequentemente, olha só, vamos supor que a gente tem aqui um estado psi que ele é simétrico e um estado psi que ele é totalmente antissimétrico. Ok? Vamos lá, se esse cara daqui comuta, significa que OSP alfa vai ser a mesma coisa que P alfa OS aplicado ao estado, seja ele simétrico ou antissimétrico. Agora vamos lá, por definição dos estados psi-S e psi-A, P alfa atuado em psi-S retorna o quê? Retorna o próprio psi-S. Então, OS, psi-S, e da mesma forma, P alfa atuado em psi-A vai retornar o quê? Vai retornar epsilon alfa psi-A. Ignorando essa primeira parte aqui, né, da nossa igualdade, o que essas duas igualdades aqui falam pra gente? Falam pra gente que P alfa atuado nesse estado é o próprio estado para qualquer alfa. Isso implica o quê? Isso implica que o nosso OS psi-S ele é um estado totalmente simétrico, por definição. Então está em psi-S. Da mesma forma, olha só, P alfa atuado nesse estado dá epsilon alfa e o próprio estado. Então, por definição, esse cara é um estado totalmente antissimétrico. Então, mora em, né, HA na parcela antissimétrica, totalmente antissimétrica do espaço de Hilbert. Ou seja, o fato dos observáveis serem simétricos fazem com que a atuação deles nos estados físicos não saia do espaço de Hilbert físico. Então, se você tem OS e você atua em um estado de HS, ele continua em HS. Se você tem o OS e atua num estado de HA, ele continua em HA. Então, os observáveis, eles não tiram o seu estado, a atuação deles não tira o seu estado de dentro, né, do espaço de Hilbert que eles moram. Ou seja, né, quando você vai pensar nesses caras,
em HA ou em HS, né, ou seja, na parcela física do seu espaço de Hilbert, e você for, né, enfim, encontrar os autoestados para diagonalizar e tudo bonitinho, os autovetores vão ser sempre, né, combinações desses caras aqui, né, de números de ocupação, seja no contexto de bóson, seja no contexto de férmions. Ok? Então esses são os desenrolares, né, do contexto do postulado das medições. Bom, o outro postulado que é importante a gente discutir, que aí vai ser uma discussão extremamente rápida por uma consequência, ok, dessa aqui dos postulados das medições, é o postulado da evolução temporal. Por que a princípio esse postulado, né, que é o da equação de Schrödinger, poderia, né, dar um problema com o sétimo postulado, e a gente tem que discutir um pouquinho. Pelo seguinte, vamos lá, qual que é, né, o postulado da evolução temporal? A evolução temporal dos estados é dada pela equação de Schrödinger. H_psi é igual a I H barra derivada no tempo de psi. Na prática, o que a gente precisaria verificar é só se a equação de Schrödinger ela é consistente com o sétimo postulado. Por quê? Porque o postulado 7 fala que as partículas têm que ser idênticas. Logo, todos os observáveis têm que ser simétricos. Se os observáveis têm que ser simétricos, então significa que H e P alfa comutam. Então o comutador deles é 0. E o que a gente precisa verificar é só, né, se essa equação se mantém consistente, levando isso em consideração. Ou seja, se o fato de que H tem que ser simétrico não vai impor nenhum tipo de, né, alteração ou inconsistência na evolução temporal via equação de Schrödinger. Porque uma forma fácil de a gente ver isso é, vamos aplicar o P alfa em ambos os lados da igualdade. Ok? Então, vamos lá. Aplicando, vai ficar P alfa H psi é igual a I H barra derivada no tempo de P alfa psi. Levando em conta que esses caras comutam, eu posso inverter a ordem aqui para HP alfa. E aí, percebam, aqui está bonitinho. Porque a evolução temporal desse estado é IH barra derivada no tempo desse estado. Então percebam, né, para que a equação de Schrödinger mantenha-se consistente, dado que as partículas são idênticas, a gente precisa que o hamiltoniano seja um observável simétrico. Mas isso a gente já verificou que tem que ser mesmo. Ok? No caso, é importante verificar isso, porque vai que a gente tivesse chegado na conclusão de que os observáveis tinham que ter outra característica que não serem simétricos. Isso significaria que a equação de Schrödinger ela é inconsistente, certo? Porque, enfim, a gente teria aqui um problema na hora de inverter a ordem de H e de P alfa, mas aqui não existe esse problema, porque a gente já sabe que os observáveis e a hamiltoniana, né, obviamente está incluída, tem que ser observáveis simétricos. E com isso, vou encerrando o vídeo de hoje. A ideia aqui era realmente mostrar como é que o sétimo postulado, né, era meio que aplicado nos anteriores, que tipo de, né, restrições ou imposições ele coloca nos postulados, né, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que foram os que a gente discutiu no curso de Quântica 1. Ok? Então, é isso. Muito obrigado por você que assistiu a aulinha até o momento. Um abração para vocês e nos vemos, claro, nas próximas aulinhas, continuando essa nossa discussão de partículas idênticas.